Olá, seja bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui mais uma vez para trazer da palavra de Deus, do discipulado até o seu lar, até o seu coração. Hoje nós vamos fazer o programa Propósitos de Vida em forma de podcast. Nós vamos falar um pouquinho sobre homilética, hermenêutica, pregar a palavra. O que é isso? Se você é seminarista, se você tem algum cargo na sua igreja, se você ministra a palavra, né, é muito importante você assistir esse programa, tá bom? Então, eu quero que você continue ligadinho no nosso programa para poder aprender um pouquinho sobre isso. Né? Eu quero dizer assim que a Bíblia ela diz que pregue a palavra, né, e esteja preparado a tempo e a fora de tempo. E essa é uma orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. E hoje o que mais temos nos púlpitos e nas redes sociais são pessoas se dizendo ministros da palavra, e alguns se baseiam na Bíblia, outros em experiências de vida, experiências sobrenaturais, filosofias, e até os famosos coaches adentraram os púlpitos com as suas oratórias. Então, no programa de hoje, você vai saber os princípios para uma mensagem que consiga alcançar as pessoas sem fugir da doutrina da palavra de Deus. É o Propósitos de Vida que está no ar. Pode rodar a vinheta, Vinícius. Muito bem, o programa Propósitos de Vida, ele está sendo transmitido pela TV Caravelas, aqui na cidade de Patinga, é o canal 6 da Claro TV. Se você está assistindo aí, nos ajude nessa audiência, divulgando para mais pessoas, para que elas possam assistir também. Você também pode assistir no aplicativo da TV Caravelas, é só baixar no seu celular e aí você tem toda a programação na palma da sua mão. Você pode assistir pelo site da TV, www.tvcaravelas.com, e também o meu canal do YouTube está transmitindo esse podcast de hoje. Então, compartilha, divulgue para que mais pessoas também possam ser abençoadas e dar aquela audiência para o nosso programa. Hoje, para falar conosco aqui, nós estamos com a presença do pastor Roque Luiz Almeida. Ele é pastor da Igreja Batista Nacional na cidade de Jaguaraçu. Queria mandar um abraço para o povo de Jaguaraçu. Eu gosto demais do pessoal lá, dos irmãos lá da igreja. Ele é teólogo, filósofo, professor da rede pública, marido da Luciana, pai do Davi, pai dos gêmeos Rafael e Felipe. Caramba, hein? E pai da Alice. Pastor Roque, seja bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Obrigado, pastor Adriano. Boa tarde, graça e paz. É um prazer. E acima do prazer, a responsabilidade ela é imensa em poder estar aqui para a gente estar conversando um pouco sobre esse assunto que é tão importante e que hoje no mundo qual nós estamos vivendo, principalmente dentro da visão eclesiástica, no mundo cristão, nós temos percebido realmente uma certa fragmentação. Então, o prazer é meu. Quero também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço bem apertado aí para a minha família de Jaguaraçu, para os irmãos da Igreja Batista de Jaguaraçu, o povo da cidade de Jaguaraçu, e um abraço também a todos os nossos ouvintes. Todos que estão nos assistindo aí, né? Verdade. Você tendo internet na sua casa, você assiste na palma da sua mão, ou no seu tablet, celular, na sua televisão, né? Vamos lá então para o nosso bate-papo de hoje, pastor. Já que o nosso assunto é ministração da palavra, eu começo com uma pergunta assim, como fazer para estar preparado e pregar bem a palavra de Deus? É interessante, até é uma pergunta muito boa, mas nós precisamos desmistificá-la, né? Sim. Porque não existe uma receita pronta, né? Isso. Quando trata-se do cristianismo propriamente dito, da mensagem evangelical, é uma mensagem cristocêntrica, onde o pregador ele tem essa consciência de que ele tem a oportunidade para comungar de princípios, de valores, e ele precisa entender que não é uma receita pronta, ele precisa realmente ter ciência, ter conhecimento, ter vida, ter uma vivência com Deus, ter uma vivência com a sua palavra, para que ele possa, de uma forma tranquila, ministrar a palavra do Senhor e, consequentemente, alcançar os corações. Ok, então é um conjunto de
de ações, né? Não é somente uma coisa só, né? Você falou aí ter vida com Deus. É um conjunto de ações. Ler a palavra. Veja bem, pastor, é interessante, quando o pastor me fez o convite e conversando, me deu a ideia, me falou aí da proposta, eu fiquei pensando acerca dessa pergunta aí. Como fazer para estar preparado para pregar bem a palavra? É interessante, como eu falei, não é uma receita pronta, mas é interessante colocar aqui, parece estranho, mas não é. Esse pregador, ele precisa ter convicção do chamado dele. Ah, sim. Convicção do chamado, convicção realmente do chamado divino. Foi Deus quem o chamou. Realmente essa pessoa que está comungando, que está falando do Evangelho, que está divulgando os princípios, os valores eternos do reino de Deus, ela tem convicção do seu chamado, convicção do seu ministério. Como eu falei, não é uma receita pronta. Sim. É convicção do ministério e, consequentemente, a pessoa entender realmente que ela precisa ter vida com a palavra, conhecer a palavra, além de conhecer a palavra, ter vivência com essa palavra. E a questão da oração. É importante orar. O Senhor Jesus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 40, ele questiona Pedro. Quando ele vai ao Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, para orar, e ele, em um determinado momento, ele deixa os discípulos em um determinado local, e ele ausenta-se para orar. Quando ele volta, os discípulos estavam adormecidos. Dormindo. E de forma específica, ele questiona Pedro, ele pergunta a Pedro, então, nem uma hora podes vigiar comigo? Pode orar comigo? Então, primeiramente, o pregador ele precisa ter consciência do seu chamado. Sim. Quem está comunicando tem consciência, tem ciência do seu chamado? Lá na Epístola de São Paulo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, versículo 11, fala quem chama, quem dá, quem vocaciona ao sagrado ministério é o próprio Deus. Então, dentro dessa pergunta aqui, que é uma pergunta importantíssima e que precisa ser debatida, quando eu digo debatida, eu falo de uma compreensão mais profunda, biblicamente falando. Esse indivíduo, esta pessoa precisa ter consciência do seu chamado, da sua vocação. Consequentemente, essa pessoa ela precisa ser dada a palavra de Deus. João 5,39. Lá diz o que? Jesus falando para os discípulos: examinai, pois, as Escrituras, porque buscaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, pastor, é importante conhecer, é importante ter ciência do seu chamado, da sua vocação. Em segundo lugar, é importante esse comunicador, ele conhecer a palavra, ele ter vivência com a palavra, ele ter vida de oração. Lembro-me aqui do nosso amado irmão ali do 3º, 4º século, João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, o príncipe dos pregadores, quando ele, falando sobre oração, ele dizia, abre aspas, nada vale tanto como a oração. Portanto, o pregador, ele precisa ter, primeiro, consciência do seu chamado, da sua vocação para o sagrado ministério. Em segundo lugar, ele precisa conhecer bem a palavra, viver a palavra de Deus, ter vida de oração, porque sem oração não dá para você realmente ir, levar a palavra do Senhor, ser inspirado e, consequentemente, inspirar vidas, porque esse é o nosso chamado, é o propósito da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Eu vou colocar um pouquinho vamos cutucar o vespeiro. Existem pessoas que estão nos púlpitos e não foram chamados, mas são bons comunicadores, vamos dizer assim? Exatamente. Antes da pergunta, aí o pastor colocou a questão aí de bons comunicadores. Nós precisamos desmistificar essa ideia. O que seria aí um bom comunicador? Porque você tem uma boa oratória, você tem um bom português, você é uma pessoa que sobressai homileticamente, a sua homilia ela é chamativa, você é uma pessoa que apresenta-se de uma forma imponente, pessoalmente falando, isso é muito bom. Ultimamente, no mundo da pós-modernidade, isso tem chamado a atenção demais das pessoas, principalmente de líderes, de pregadores, de ministros do Evangelho, e eu penso que nós temos que ter um cuidado muito grande no que diz respeito a essa questão
da imposição de mão, da consagração de líderes, da consagração de obreiros, porque, infelizmente, eu percebo que há uma fragmentação dentro desse ponto aí. Eu acho que a pergunta não é... o pastor colocou, realmente existe pessoas que estão aí pregando e não são chamadas? Pastor, eu não iria por esse caminho, pastor, mas é interessante. O cerne aqui da pergunta é realmente o cuidado que hoje a liderança, que a igreja precisa ter com relação a essa questão. Ao impor as mãos, então. A questão de você impor as mãos, a questão de você preparar a pessoa, e aí ir no ápice desse preparar, desse discipulado que é a consagração, realmente, essa pessoa, ela tem uma vocação de Deus, ela tem realmente o ministério de Deus, ou essa pessoa ela está num cenário cristão por causa dessa imponência, né? Dessa facilidade que tem de comunicar-se, de falar, é uma pessoa que dentro da homilia apresenta-se muito bem, tem um português correto, mas eu penso que são pontos importantes, são pontos relevantes para a vida de uma pessoa que tem aí a responsabilidade de comunicar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a questão do chamado, a questão da vocação dada por Deus, ela precisa realmente ser extremamente relevante, principalmente nos dias contemporâneos, os quais nós temos vivido. Ok. Você falou muito aí sobre homilética, então eu já vou perguntar, né, para quem está nos assistindo, quem faz seminário, né, a maioria dos pastores passaram por seminário, a gente tem duas matérias chamadas no seminário, que é a homilética e hermenêutica. Explica para nós, pastor, o que é homilética e hermenêutica? Você falou muito aí de homilia e tal, então... A homilética, pastor Adriano Papa, ela é a ciência, e muitos a chamam também, ou reconhecem como a arte da pregação, né? A homilética, ela tem a ver com a presença pessoal, com a postura pessoal do pregador, do comunicador. É interessante que esse indivíduo, que essa pessoa está ali para desenvolver a sua prédica, o seu sermão, trabalhar um texto, trabalhar um tema. É importante que essa pessoa ela tenha um certo zelo com a questão pessoal. Mas a homilética também ela é a ciência, ela é a arte que vai estar viabilizando para esse ministro, para esta pessoa, alguns pontos que são cruciais no que diz respeito à realização dos seus esboços. Então, a homilética, respondendo aí a pergunta do pastor, é a ciência ou a arte da pregação e, consequentemente, também a homilética, ela expõe, ela coloca nas mãos dessa pessoa aí ferramentas importantíssimas para que essa pessoa tenha condição aí de desenvolver um sermão, uma mensagem bem apurada, bem aguçada e de uma forma bem organizada. Isso é importante, tá, pastor? Eu penso que o seminarista, o pastor ou pregador, independente do título, ele precisa ter um pré-conhecimento ou então um conhecimento do que realmente a homilética e a importância dessa ciência tão importante para a vida dos pregadores, de uma forma geral, de todas as pessoas que têm aí a oportunidade de comunicar. Ok, e a hermenêutica? E a hermenêutica está voltada aí à questão da interpretação. A hermenêutica ela é muito importante. Hoje, pastor, nós, no mundo fragmentado, e eu digo mundo gospel, nós temos, infelizmente, escutado de tantas pessoas, visto aí de tantos ministros, de tantos pregadores, algumas incoerências, e essas incoerências, elas surgem através, realmente, de uma interpretação incoerente, de uma interpretação que, olhando para alguns casos, você percebe de uma forma muito clara a distância daquilo que a palavra do Senhor Jesus ela expõe para nós. Então, a hermenêutica, ela é a arte ou a ciência da interpretação. E nós, também, como pregadores, precisamos ter um pré-conhecimento para nos sairmos melhor e sermos mais bíblicos e conscientes na entrega da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ok. Essa questão, já que você falou aí da hermenêutica, a interpretação da palavra, né? Saber interpretar bem a palavra. E falando de homilética, hermenêutica e seminário, essa coisa toda, já vou até jogar uma coisa aqui na roda, um exemplo, né? Eu já vi muita gente falando, inclusive quem acompanha meu canal tem lá um vídeo explicando sobre isso. Tem gente que fala assim, não faça seminário porque nem precisa estudar muita Bíblia porque a letra mata
e o Espírito vivifica. É uma hermenêutica mal feita, né? Não interpretou bem aquele texto ali e já tirou uma conclusão totalmente errônea do texto. Então, o pregador, é muito importante que ele tenha esse cuidado, né? Ao pegar um texto para expor e fazer a sua interpretação, né? Vamos lá, ainda dentro dessa questão de seminário, de estudar para pregar. É errado usar esboço para pregação? O esboço é uma ferramenta muito importante para nós. O pregador, ele precisa também usufruir da técnica, né? Sim. Então, é como se você tivesse ali um esboço, um documento para poder te dar uma direção. Então, não é errado, não é pecado, não é falta de unção, não é falta de conhecimento da palavra de Deus. O esboço é uma ferramenta muito importante e que ajuda demais o pregador, o comunicador, no que diz respeito à organização dos seus pensamentos. Pastor, me permita voltar aqui na questão da hermenêutica. Sim, pode voltar. Para poder, o pastor usou aquele texto aí. A letra mata, o Espírito vivifica, né? Uma das primeiras regras ou princípios da hermenêutica é que a Bíblia, ela se auto-interpreta, né? É um dos pontos cruciais da ciência da interpretação, que é a hermenêutica. Esse ponto a Bíblia se auto-interpreta. Então, quando o indivíduo ele pega um texto desse aí e ele usa fora do contexto, obviamente vai dar aquele ponto, né? Aquela máxima tradicional que nós usamos no dia a dia, quando afirmamos que um texto fora do seu contexto, ele vira um pretexto. Então, precisamos realmente voltar para a palavra, ter um cuidado muito forte com a questão da interpretação do texto sagrado, porque nós estamos no dia a dia comungando com pessoas, somos formadores de opinião, e uma falsa interpretação, ela pode trazer danos para quem está ali comunicando, como pode trazer danos também para os seus ouvintes. Então, a letra mata e o Espírito vivifica precisa ser compreendido à luz do contexto, porque na realidade nada tem a ver com essas máximas, essas falácias que são colocadas aí no dia a dia. Ali é só ler o capítulo todo, você vai entender que Paulo estava falando da lei. E até uma pergunta, um versículo interpretado errado como esse, a gente também, isso sugere algumas perguntas, né? Então, até que ponto eu vou ler a Bíblia para ela não me matar, né? Como que a Bíblia mata? São teologias estranhas que aparecem no nosso meio, né? As teologias comuns, né? Porque existe a hermenêutica comum. A hermenêutica comum, todo ser humano, todo ser religioso, ele tem a sua hermenêutica comum. A hermenêutica comum do texto sagrado, no caso nós estamos aqui lidando com a hermenêutica cristã. Sim. A hermenêutica que tem aí a sua preocupação, no bom sentido da palavra, em estar traduzindo, em estar interpretando bem o texto sagrado. Mas tem a hermenêutica científica também. Então nós precisamos realmente entender, compreender bem o que é a hermenêutica, o seu significado, para não cairmos realmente em falácias. Isso, muito bem. Então, falando lá do esboço e tal, a gente tem as técnicas para usar na mensagem, mas hoje existe uma resistência de muitos pregadores a essas técnicas, como esboço ou alguma outra coisa, achando que isso está pagando a unção do Espírito na nossa vida, né? Como que a gente trabalha isso no coração do povo? Desmistifica isso. É importante, pastor, a igreja cristã, eu digo como todos os pregadores, os líderes como tudo, precisa realmente voltar naquela máxima do estudo, da pesquisa, da investigação, porque isso tem sido muito forte no meio dos cristãos, né? Quando tem essa questão dos bolsos, olha, não é correto, e aí muitos pregadores realmente tentam distanciar-se dessa realidade, e aí acabam justificando, né, o que é injustificável. Então, sim, nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar. Eu não lembro se foi Ambrósio ou se é o próprio João Crisóstomo, onde eu não lembro-me, mas tem um desses pais da igreja aí, onde eles afirmavam que o cristão, ele precisa andar com a Bíblia em uma mão e o jornal
na outra. Então, nós precisamos, como líderes, ter essa consciência, a importância da leitura, da investigação, dessa busca, ser alguém preparado e, consequentemente, mostrar isso para o povo, preparar o povo e, de uma certa forma, desmistificar esses erros, essas falácias comuns que são corriqueiras no nosso meio. Ok. Eu separei aqui alguns videozinhos para a gente comentar. Ô Vinícius, coloca um vídeo aí para nós, o primeiro vídeo. Dora, você é louca! Amassou R$100. Acabei de amassar. Vem cá você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? R$100. R$100. Se eu te dar esses R$100, você vai querer? Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele ainda tem valor! É isso que acontece ao longo da nossa vida, você sabia? Tem gente que olha e fala, tá destruído, tá acabado, acabou pra ele. Mas aí Deus olha e fala assim, as pessoas estão vendo amassado, mas eu tô vendo o valor que ele tem. Talvez você tá quebrado, mas Deus, ele não enxerga o teu exterior, ele enxerga o teu interior. Ele sabe que você tá juntando forças da onde você não tem mais. E ele tá vendo valor em você. Qualquer um aceitaria uma nota de R$100 amassada. Porque mesmo amassada, ela continua valendo. Mesmo ferido, você ainda continua tendo valor. Mesmo machucado, você continua tendo valor. Mesmo se arrastando, você... Ok. A Vitória Souza, ela é muito conhecida e até muito criticada por muitos pastores por usar analogias em suas mensagens, né? Inclusive esse vídeo aí é uma autoajuda, vamos dizer assim, uma autoajuda gospel. Eu já acabei fazendo uma crítica também. Mas o que você acha disso, pastor Roque? Questão de uma mensagem que se usa muito analogia ao invés de se usar a palavra de Deus. Eu acho que a analogia de um todo, ela não é errada, né? Porque é uma ferramenta que você tem. Até Jesus usou, né? Exatamente. As parábolas. O Senhor Jesus, ele falou em muitos momentos, através das parábolas, né? Fazendo as suas analogias, as suas comparações, sempre com o intuito maior de trazer realmente uma lição espiritual, uma lição moral, enfim, sempre algo que fosse relevante na vida do ser humano. Agora, hoje tem esse vídeo aí que foi passado, como tantos outros vídeos, percebemos aí no meio dos cristãos, no meio religioso em geral, a analogia, ela é muito bem-vinda quando a pessoa ela tem consciência de onde ela quer chegar. E quando eu vejo essa questão da analogia aí, eu lembro-me muito que eu já li alguns livros, né, sobre essa questão da analogia, e alguns pontos que são cruciais da pregação, da exposição bíblica, onde indivíduos tentando fazer algum tipo de analogia, erraram assim de uma forma muito absurda. Exemplo, quando você pega a questão da Trindade. A Trindade é um assunto crucial para os cristãos, para as pessoas que amam a palavra, que amam a mensagem bíblica. Então, para uma pessoa hoje, ela chegar e pegar um assunto tão relevante, tão importante para toda a cristandade, para você fazer uma analogia com um assunto desse, você precisa realmente ter um aprofundamento muito grande, primeiro, do assunto. E em segundo lugar, você precisa saber qual que é o objetivo da sua analogia, qual que é o objetivo da comparação que você quer fazer. Caso contrário, você pode realmente cometer erros assim, grotescos. Ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Eu já vi algumas analogias da Trindade que foram uma tristeza. Analogia entre vida e morte, bem conhecida, analogia sobre visão e cegueira. Então são muitas analogias que hoje no dia a dia e no caso aqui dentro do cenário cristão existem e infelizmente boa parte delas aí, infelizmente as pessoas acabam cometendo falácias, isso por causa do conhecimento, né? Não tem a dimensão, não tem a profundidade do assunto, e aí você quer fazer analogia e infelizmente, como o pastor colocou aí, você acaba atrapalhando. Vamos para o outro vídeo então, Vinícius. Todas as coisas da sua vida vão ser mudadas através daquilo que o Senhor fala na palavra dele. Das vossas mãos. Ok.
eu estava olhando alguns vídeos de pregadores e além desse vídeo aí que de certa forma ficou um pouco engraçado, eu vi, não dava nem para colocar aqui na TV, no horário que a gente está exibindo o programa, eu vi uma pastora gemendo na hora da mensagem, eu vi vídeo de um pastor xingando palavrão na hora da mensagem. Como que o pregador deve se portar? Ele está na frente de pessoas, ele está sendo, de certa forma, um modelo, um exemplo, ele está sendo visto ali. Como ele deve se portar? Ele deve portar-se com decência, com ordem, porque o apóstolo Paulo trabalhou de uma forma muito contundente com relação a essa questão da ordem e da decência. São valores. Esse vídeo aí, ele me faz lembrar de uma forma muito lógica, muito óbvia, da homilética, né? A homilética, quando você faz a homilética, quando você está estudando essa disciplina tão importante para o comunicador, a gente aprende alguns princípios como o que você deve fazer, o que você não deve fazer, a forma como você deve falar, a forma como você deve gesticular, a gesticulação facial, com as mãos, com os pés, indo de um lado para o outro, o trocadilho de palavras, a postura da forma como você fala, a forma como você visualiza, como você olha o público, da forma como você olha, para onde olha. Então, eu penso que a postura desse comunicador, desse pregador, deve ser uma postura de muita decência, de muita ordem, porque ele está ali à frente, ele é um modelo, ele é o paradigma, né? Ele é modelo. Então, você pode realmente perder o propósito. A partir do momento que você foge, que você toma uma atitude, né, que você age mal, que você reage mal em um momento tão importante, que é na comunicação da palavra, no momento que você está ali realmente dando uma aula, participando de algo tão importante. Se você realmente não tiver consciência da importância da homilética, você pode comunicar-se mal, você pode gesticular mal, você pode falar mal, e aí você vai atrapalhar, você não vai passar uma mensagem boa para os seus ouvintes. A homilética, ela nos mostra realmente como você deve ter postura, a maneira como você deve postar-se diante do seu público, a maneira como você deve falar, a maneira como você deve ir e vir, para que você não passe uma mensagem negativa às pessoas que estão ali te ouvindo com todo cuidado. Ok, e dentro disso aí também, como se portar na frente do púlpito, como que a pessoa deve se vestir? Antigamente era exigido de nós paletó e gravata, tudo mais, né? Hoje o pessoal está mais tranquilo quanto a isso. Muitas denominações estão, até porque o Brasil é um país tropical, né? Exigir paletó e gravata, às vezes, num lugar que não tem um ar-condicionado é complicado, né? Mas assim, hoje a gente tem visto muitos pregadores que são praticamente atletas e praticamente se mostram com o seu corpo ali. Eu vi vídeo de pastor parecendo Arnold Schwarzenegger, marombado. Eu vi mulher com roupa muito colada pregando. Como que a pessoa deve se vestir também, pastor? Um país tropical tem aí as suas caracterizações. Nós precisamos realmente compreender o que um país tropical passa para os seus seres, né? Para os seus cidadãos de uma forma geral. Isso não deve, eu penso, pastor, que não deve, de uma forma muito forte, mudar a forma dessa pessoa se vestir. Uma outra palavrinha também é essa questão das regras, né? É uma regra vestir-se assim, é uma regra. Então, assim, hoje, infelizmente, algumas igrejas, algumas comunidades, eles impõem, né, a forma como o indivíduo deve se vestir. Sim. Então, eu vou muito pela palavra de Deus. O pregador, o comunicador, ele precisa ter decência, aí, seja aí o masculino, o homem, seja aí a mulher. Você se vestir bem é tão lindo, né? A nossa roupa, a forma como nós nos vestimos, ela passa uma mensagem. A cor, eu não vou entrar em detalhe aqui, a cor, ela tem uma mensagem. Então, eu penso... Bacana, você falou uma coisa interessante. A cor passa uma mensagem. A forma como você se veste, deixando a regra de lado, né? Olhando, obviamente, nesse país tropical tem regiões que são
absurdamente mais quentes, né? O calor é absurdamente mais intenso do que em outras cidades. Mas, se você gosta de se vestir com terno, vista-se. Se você gosta sem um terno, mas com uma blusa, vista-se. O importante é você manter-se decente, né? Porque a forma como você vai se vestir, ela vai passar uma mensagem para quem vai estar ali te ouvindo. A cor vai passar uma mensagem. Então eu vou para a questão da decência, eu vou para a questão da ordem. É muito bonito quando você vê alguém, uma pessoa decentemente vestida. Eu sou uma pessoa que eu observo muito, sabe, pastor Adriano? Eu observo muito a forma, uma pessoa, observar no sentido assim, eu valorizo muito a forma decente como as pessoas se vestem. Ainda mais para nós que somos cristãos, para a pessoa que está ali na frente, tendo a responsabilidade de estar comunicando a palavra, a gente passa uma mensagem. A forma como você se veste, ela vai passar uma mensagem para quem vai estar te ouvindo. Ok. Vamos lá. A gente tem diferenças no culto, por exemplo. A gente tem o culto público de domingo à noite e também nós temos, como igreja, né, os cultos de ensino. A escola bíblica dominical, algumas igrejas têm, e tem um culto de ensino no meio de semana. Algumas pessoas, às vezes, confundem o culto de ensino, eles acham que é um culto público e começam a querer ensinar sapateando, gritando do jeito que fazem numa mensagem de culto público. Qual a diferença qual a diferença da dinâmica de uma mensagem para outra? De um culto público para um culto de ensino? Primeiro, você tem que saber administrar o tempo, né? Se você é chamado para dar uma aula, para participar de um simpósio, seja o tema que lhe for proposto, né? Você tem que diferenciar o tempo para o mesmo convite que lhe for feito para você ir pregar. Obviamente que eu percebo de uma forma muito clara que o tempo é diferenciado. Então você precisa primeiramente observar o tempo, porque você observando o tempo, isso vai fazer uma diferença enorme na dinâmica que você vai usar para você comunicar. No estudo, quando você é chamado para dar um estudo, né, o tempo ele é importantíssimo, porque você precisa entender que haverá um determinado momento daquele simpósio, da mensagem, do estudo, que você vai ter que dar um tempo para que os ouvintes tenham a sua participação, né, com perguntas, com questionamentos. Já na questão da mensagem é algo mais sistematizado, é algo mais burocrático, né, onde você vai, obviamente você também precisa administrar o tempo, mas você não vai, basicamente, ter aí esse espaço para o público, né? Para as pessoas te questionarem, te perguntarem, terem alguma participação. Então, para mim, o tempo é algo muito importante. E, em segundo lugar, a diferença, a dinâmica dentro de um momento onde você está lhe dando aula, para um outro momento onde você vai estar pregando, está relacionado ao conteúdo. Primeiro, o tempo, saber administrar o tempo. Sim. Em segundo lugar, a questão do conteúdo, né? No estudo, haverá um momento onde você vai ser questionado, onde as pessoas irão te perguntar. Então, tem você espaço para isso, né? O espaço para as pessoas realmente participarem. É um estudo dirigido. Okay. Então, haverá esse tempo para as pessoas te questionarem. Então, o conteúdo, ele é relevante, né? Isso. O comunicador, ele precisa, então, ter um tempo maior, aprofundar-se ainda mais no assunto, no tópico que foi passado para ele, para que no momento crucial, onde for dada a oportunidade para as pessoas questionarem e perguntarem, ele realmente está preparado, né? Está seguro do seu papel. Então, tempo e aprofundamento, estudar mais, né? Conhecer mais do assunto. Bacana. Você trouxe alguns livros aqui, mostrar pra gente, né? Tem a câmera à sua frente. Eu trouxe aqui o livro Como Entender a Bíblia. É um livro voltado à questão da hermenêutica, né? A hermenêutica como ciência da interpretação. Então, é um bom livro.
a editora Geográfica, Como Entender a Bíblia. E aí vai falar que aprenda a compreender e a interpretar as Escrituras. Então, você que está aí participando, nos ouvindo, nos acompanhando, olha, valorize a hermenêutica, tá? É muito bom termos aí coerência na interpretação do texto. Então, eu trouxe aqui um livro, pastor Adriano, que vai falar sobre hermenêutica, né? Como entender a Bíblia. Eu trouxe também aqui um livro que é a Pregação Indutiva, da editora Cultura Cristã. Pregação Indutiva, né? É um livro de homilética. Pregação Indutiva. Vai estar mostrando aqui para nós alguns modelos de sermão. O sermão temático, textual, o sermão textual, o sermão expositivo. Então, alguns modelos de sermões, o temático puro e o temático com contextos, né? Então, esse livro aqui de homilética, e eu trouxe um outro livro aqui, que ele vai falar sobre a importância da exegese, é a teologia do apóstolo Paulo, é da cultura cristã também. Hermenêutica, ciência da interpretação. Agora, anterior à hermenêutica, pastor Adriano, rapidinho falando aqui, vem a exegese. Sim. Sim. Uma boa interpretação do texto, ela é oriunda. Para você interpretar bem um texto, você precisa conhecer a época em que o texto foi escrito, conhecer um pouco da questão cultural e econômica, da política da época, do contexto religioso, do contexto social. Então, antes da hermenêutica, vem a exegese. Obviamente que nem todo mundo tem condição de conhecer as línguas originais, mas é bom você estudar bem a palavra, buscar a época em que o texto foi escrito, qual que era a situação econômica, política e religiosa daqueles dias. Então, um livro sobre hermenêutica, um livro sobre homilética e um livro aqui sobre a exegese, também da cultura cristã, a teologia do apóstolo Paulo. Muito bom. Aí já vai em cima até da pergunta que eu ia fazer, né? Qual que é o preparo de um pregador? Foi a resposta do início e nós estamos mais ou menos em cima dela de novo, né? Ter livros, né? Ler a Bíblia e ter bons livros também para poder estudar, não é isso? Exatamente. Pastor, na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 12, versículo 15, Sim. Paulo escrevendo ao pregador, ao jovem Timóteo, ele falou sobre a importância. O que é que diz o texto lá? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, qual é o preparo espiritual de um pregador? Ele precisa conhecer Deus. Ele precisa conhecer Deus. Como é que eu vou comunicar? O que eu tenho para pregar? O que eu tenho para apresentar para o povo se eu não conheço Deus? Então o pregador ele precisa primeiramente conhecer Deus, conhecer a palavra. Nós falamos sempre que quando você está ali no altar comunicando, na plataforma pregando para o povo, antes da mensagem falar com o povo, ela fala com você. Então qual que é a preparação espiritual desse pregador? Ele precisa conhecer Deus, ele precisa conhecer bem a palavra, ele precisa ter vivência da palavra. Mateus 7, a partir do versículo 23 e 24, fala da importância de você viver, né? Você prega, mas você vive, né? Você vai ser comparado a alguém, a um ser que construiu sobre a rocha, que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, a sua casa sobre a palavra. Então, o pregador ele precisa ter esse preparo, conhecer Deus, conhecer bem a palavra, viver a palavra, porque quem está ouvindo, pastor, eles estão olhando para nós. Sim. Ao olharem para nós, eles têm realmente uma visão, né, daquilo que está sendo passado. Tem muitos pregadores que acham que não, chegam lá e naquela empolgação, e precisa ter uma empolgação santa, né, uma empolgação saudável, mas as pessoas elas estão olhando para nós. Então, o pregador ele precisa conhecer Deus, ele precisa conhecer a palavra. Olha a forma como Paulo escreve, e Paulo já estava nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. 2 Timóteo 2,2, esse versículo 15, eu digo que Paulo estava falando para Timóteo ali, seja solícito, Timóteo. A ideia da solicitude é você não apenas falar, é você ir, é você buscar, é você realmente estar ali diante de Deus. Às vezes nós falamos, eu vou orar.
Eu não tive tempo de orar. Eu vou ler a palavra. Aí eu não tive tempo de ler a palavra. Paulo fala para Timóteo: busque a Deus, procure apresentar-se. O apresentar-lhe seja solícito. Busque. Então nós precisamos realmente buscar a Deus em resposta aí à pergunta do pastor: qual é o preparo espiritual do pregador? É conhecer Deus, conhecer bem a palavra, ministrar a palavra com segurança, porque o povo conhece, o povo está ouvindo. Isso. E se você apresentar bem, o povo vai receber. E é tão triste quando o camarada prega e a pessoa está sentada no banco, assim, ele não vive nada daquilo que ele está pregando. É muito triste, porque o povo está vendo, né, pastor? Isso. O povo está vendo, as pessoas sentem isso, né? Sentem a insegurança do pregador. O pregador que sobe na plataforma, que tem a oportunidade para poder comunicar da palavra, para pregar da palavra, se ele não tiver vivência com Deus, o povo vai perceber. Se ele não tiver convicção, se ele não demonstrar conhecimento, âncora, fundamento do que ele está falando, do que ele está pregando, o povo de certa forma percebe. Então o pregador, ele precisa conhecer Deus, ele precisa ter uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem impactante. Se o pastor me permite, ainda diria assim: um pregador, ele precisa conhecer bem as doutrinas cristãs, né? O pregador, ele precisa conhecer o que é cristologia. Qual que é o preparo do pregador? É conhecer Deus, é conhecer bem a Bíblia, é conhecer as doutrinas da palavra. Se pergunta para determinados pregadores: e o que é cristologia? Ele não sabe o que é cristologia, que é a doutrina que estuda aí a revelação que Cristo deixou para nós. Não é estudar Cristo, não, porque Cristo é Deus. Como pode o limitado estudar o ilimitado? Como pode a criatura estudar o Criador? Mas é você conhecer a doutrina, é você ter uma familiarização com o cristocentrismo, com a mensagem de Cristo. O pregador, ele precisa conhecer soteriologia, que é a doutrina da salvação. O pregador, ele precisa conhecer bibliologia, ele precisa conhecer o que é inspiração, ele precisa conhecer o que é revelação, ele precisa conhecer o que é iluminação. O pregador, ele precisa ter segurança, ele precisa ter ciência da inerrância bíblica. Isso tudo aí fortalece a mensagem que ele está passando, que ele está pregando. Isso tudo realmente leva o ouvinte a querer mais. Sabe quando o pregador está naquele momento e o povo está ali, o povo está pedindo para ele doar mais um pouquinho, para ele ficar mais um pouquinho? É porque ele realmente está pregando com graça, ele está pregando com a unção do Senhor. O conhecimento é muito importante, mas o conhecimento anda com a unção. A unção anda com o conhecimento, é um entrelaçamento, os dois caminham juntos. Lembro-me de Mateus 22, 29, Jesus falando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o conhecimento e a unção precisa ser a chave na vida da pessoa que está ali comunicando da palavra de Deus, e ela precisa conhecer bem as doutrinas cristãs. Eu falei rapidamente de 3, né? É a cristologia, a doutrina que estuda a revelação que Cristo deixou para nós, a soteriologia, a doutrina da salvação, e a bibliologia, que é o estudo da palavra de Deus. Mas a martiologia, pastor, o pregador precisa falar sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Tem pregadores que têm medo. Se falar sobre o pecado, o povo vai embora, o povo... Não, a gente precisa conhecer as doutrinas e pregá-las, pastor. Pregá-las. Resumindo, nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar, né? Estudar sempre. O pregador, ele precisa ser um eterno estudante, né, pastor? Sim. Ele precisa ser um eterno estudante, porque o pregador é um comunicador, e a partir do momento que você deixa de estudar, você também não pode, você tem que parar de pregar, ué. Eu costumo dizer que você é uma fonte que jorra água para outras pessoas, que vão ali beber dessa água, né? Se você parar de estudar, não vai ter água para jorrar. Você é essa fonte que serve a fonte inesgotável da vida, inacessível, que é Cristo. Isso. Então você precisa realmente de toda essa preparação, toda essa consciência dos valores, da palavra de Deus, para que na sua prédica, na sua comunicação da palavra de Deus, essa mensagem realmente ela tenha um efeito poderoso na vida dos ouvintes, das pessoas. Amém. Pastor, nosso tempo está acabando. Quais são as suas últimas considerações? O assunto é vasto, né? Mas quais são suas últimas considerações aí para os nossos telespectadores? Conhecer a palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, homem de Deus, mulher de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, conheça mais de Deus, busque mais do Senhor, confie na palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela nunca erra.
confie nas promessas do Senhor, estude. Pastor, tem muita gente, muito cristão, muitos pregadores que não gostam de estudar. Então, para finalizar, pastor, eu recomendaria que os nossos ouvintes, estude mais, busque mais da fonte inesgotável que é Cristo. Amém, amém. Pastor Roque, a gente agradece sua participação aqui no programa Propósitos de Vida, né? E as portas estão abertas para nós falarmos de mais assuntos, né? Você é sempre bem-vindo. Pastor Adriano, eu que agradeço pela oportunidade. É uma oportunidade, é uma responsabilidade muito grande e eu estou aqui para poder servir. Amém. O programa Propósitos de Vida está chegando no final. Queria agradecer a sua audiência, o fato de você ter ficado ligadinho aqui no nosso programa. Como eu disse, compartilhe aí o nosso podcast para que mais pessoas também venham aprender e ter a consciência da responsabilidade de aprender da palavra de Deus para poder transmitir bem esta palavra, né? A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde, e até semana que vem em outro programa, se nosso Deus nos permitir. Tchau, Brasil, até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.